Olá, está no ar mais um programa Diálogos e o nosso tema de hoje é abuso infantil. Aqui ao meu lado está a psicóloga, a doutora Tatiana Ficker. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Boa noite, Guilherme, obrigada. Ao vivo conosco está a nossa repórter Caroline Trubano, que vai nos trazer mais informações sobre onde procurar ajuda em caso de abuso infantil. Caroline. Boa noite, Guilherme. Eu estou aqui com a assistente social Heloísa Silva. Boa noite, Heloísa. No caso de uma criança que sofreu algum tipo de abuso ou há uma suspeita, a quem a família deve procurar ajuda? Bom, geralmente as famílias, é difícil a família reconhecer que existe dentro do seu lar uma vítima de negligência, principalmente sexual. Então, geralmente, essas famílias devem procurar o conselho tutelar, né, para buscar orientação, ou essa família ela acaba recebendo denúncias, né, através de terceiros, né, que é onde o conselho atua para poder investigar melhor a situação. E essas entidades têm alguma ajuda do governo? Bom, no caso dos municípios, né, todos os municípios eles têm parcerias através das entidades sociais que executam e promovem esses trabalhos relacionados a vítimas de violência, principalmente violência sexual com crianças e adolescentes. Então, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, né, que garante esses direitos, né, da criança e faz com que essa criança ela receba, né, uma prevenção, uma orientação e que o intuito seria trabalhar também esta família para que essa criança volte ao seu leito familiar. Ok, obrigada, Heloísa. É com você no estúdio, Guilherme. Obrigado, Caroline. Doutora Tatiane, nós vimos no link que o momento ideal para você procurar uma assistente social. Qual é o momento para se procurar a psicóloga? Guilherme, o serviço da psicologia ele deve ser procurado imediatamente, porque essa criança que veio passar pelo abuso, ela está necessitando de cuidados emocionais, psicológicos, então ela precisa ter essa atenção e esse acolhimento. Então tem que ser imediato a procura do psicólogo, principalmente focando essa criança, esse adolescente vítima, né? E concomitantemente vai ter o atendimento à família e ao abusador também. Ok. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com informações sobre como identificar um caso de abuso infantil. Toda criança tem direito à alimentação saudável, moradia digna, educação de qualidade, lazer, cultura. Todas. Campanha de combate ao trabalho infantil. Denuncie. Estamos de volta com o programa Diálogos e o nosso tema de hoje é abuso infantil. Aqui ao meu lado está a doutora Tatiana Ficker, que é psicóloga e veio conversar conosco nesta noite. Doutora Tatiana, ainda falando do que nós vimos no link, o governo dá suporte em determinadas áreas. Esse suporte é suficiente? Olha, Guilherme, eu não posso dizer suficiente, é considerável, porém a demanda que a gente tem nessa área do abuso, da violência doméstica, a demanda é muito alta, então não é suficiente, né? É considerável, contudo a gente precisa de muito mais estrutura, porque o número é crescente e é demasiado, a gente precisa de mais estrutura. Ok. Quanto à internet, hoje nós sabemos que a internet é um veículo de comunicação de massa e também uma forma de interação e de diversão. As crianças e os pré-adolescentes estão frequentemente em sites e em salas de bate-papo, muitas vezes conversando com pessoas que não conhecem. Como orientar os pais para evitar que esse tipo de coisa aconteça e como orientar as crianças para evitar esse tipo de coisa? Muito importante, Guilherme, porque hoje a internet aí, ela expõe totalmente o adolescente e a criança, ela pode ser considerada como uma vitrine para um possível pedófilo, abusador, porque elas estão expostas, tem fotos, tem informações e para o abusador é muito fácil esse acesso de simular ser um amiguinho, ser um fake, como chamado, né, nas redes sociais, e conseguir interagir com essa criança, com esse adolescente, e como o abusador tem as suas estratégias de manipulação e conquistar essa criança, esse adolescente, e envolvê-lo numa possível exposição, numa foto, e etc., né?
e até algo mais profundo, como um contato pessoal, né? Ok. A criança que é abusada, ela apresenta determinadas características, né? Como identificar essas características para ajudar os pais a identificar esse problema? Olha, a criança que passa por algum tipo de abuso, ela vai começar a se isolar, o adolescente, a criança, eles vão começar a se isolar, o linguajar deles pode se tornar mais agressivo, algumas expressões mais sexualizadas, no caso do abuso sexual, né? Então, a verbalização, as palavras podem ser mais hostis, mais sexualizadas, perda de relacionamentos de amigos, né? Mais isolamento, ansiedade, sintomas depressivos, né? De tristeza, de angústia. Esses sintomas, eles podem nos demonstrar agressividade, podem ser um alerta para esses pais que têm que estar atento ao tipo de contato que eles estão tendo aí pela internet, com os amigos, estarem vigiando, evitar que esses computadores estejam em quartos isolados, estejam em áreas comuns, para que eles acompanhem o que os seus filhos estão fazendo, né? Ok. A idade da criança influencia nesse tratamento? A partir do momento que a criança já não é mais uma criança, já é um pré-adolescente, como os pais devem diferenciar o tratamento nesse caso? Com certeza, faz toda a diferença, né? Eu acho que em todo momento a gente tem que considerar a fase que o adolescente, a criança está passando. Dependendo da fase do desenvolvimento que ele está, ele vai demonstrar determinados sintomas e reações, e o tratamento vai ser de acordo com a idade, né, dessa criança, com a fase que ela está em desenvolvimento e com o tipo de abuso que ela foi exposta, né? Porque é importante a gente também salientar que a violência não é só sexual, né? A violência, ela é física, sexual, psicológica e até a nível de negligência. Então, a violência, ela se encaixa nesses 4 aspectos, né? Então, a gente está tratando da sexual, e isso tem que estar muito atento, porque hoje a internet está viabilizando, né, esse contato. A gente está vendo muitos casos de pedófilos aparecendo, que a internet está viabilizando, e o nível está muito alto, realmente está crescente. Só que é importante também a gente lembrar que não é esse o único tipo de violência presente nos lares, nas situações que os adolescentes e as crianças passam. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Diálogos. Esporte contra o preconceito. Esporte contra a violência. Estamos de volta com o programa Diálogos. O nosso tema de hoje é abuso infantil. Vamos para uma matéria da repórter Amanda Guidorzi, que trouxe mais informações para a gente. Cerca de 15 mil notificações de violência doméstica, sexual, física e outras agressões contra crianças menores de 10 anos foram registradas no ano passado. Na maioria dos casos de violência infantil, as vítimas têm idade de 0 a 9 anos. Desses casos, 36% são de negligência ou abandono e 35% são de abuso sexual. Conseguir contar sobre o abuso é, na maioria das vezes, muito difícil para a criança. O responsável pela criança, ele é um dos últimos a saber. Geralmente a criança não tem muita confiança e às vezes tem medo de falar. A criança, geralmente, ela conta para alguém que ela confia muito. E ela procura um adulto ou um amigo muito chegado. O professor tem esse papel, é muito importante, ele prestar atenção na criança e perceber que ela está mais quieta, que ela está mais fechada, ela já não brinca como ela brincava. Ele tem essa abertura, ele pode ser esse amigo dessa criança. O abuso sexual é um dos tipos de abuso mais traumatizantes que existem. Uma vítima desse tipo de abuso nos deu um depoimento sobre como é complicado quando o diagnóstico é demorado. Fui abusada com 7 para 8 anos. Depois de um tempo, as coisas foram mudando e eu vi que
se eu contasse para alguém, alguém poderia me ajudar. Mas eu ainda tinha muito medo de contar e de confiar em alguém. Nesse tempo que eu fui criando coragem, eu tive uma recaída, tive uma depressão muito forte. Eu tive anorexia, porque eu não conseguia me sentir amada por ninguém, não conseguia ver valor em mim pelo que tinham feito comigo. Eu trabalho hoje com missões, então eu viajo pelo Brasil para poder ajudar essas crianças que sofreram algum tipo de abuso e que hoje elas podem também tirar a minha história como um encorajamento para que elas possam crescer e ter uma vida diferente, ver vida com amor. Doutora Tatiana, como a terapia é utilizada para tratar os traumas causados pelo abuso infantil? Bom, Guilherme, a terapia, ela tem como primeira função de acolhimento dessa criança, né? Ela vai vir, esse adolescente e essa criança, eles vão se apresentar totalmente feridos, totalmente sem confiança, vão vir sem esperança, em sofrimento, em tristeza e com medo de confiar. Então, eu preciso respeitar o momento dessa criança, eu preciso respeitar o tempo dela confiar em mim, porque não há nenhum tipo de tratamento psicológico sem confiança. Ele se baseia na confiança e na empatia. E exatamente o que foi afetado por essa criança e por esse adolescente é a confiança. E sem a confiança, eu não tenho tratamento. Então, eu preciso acolher, eu preciso demonstrar quem eu sou, que eu não vou ser uma vítima, uma possível causadora de um outro abuso com o que ela vai me oferecer, com o que ela vai se expor. Porque o abusador, ele aproveita de uma exposição dessa criança, de uma inocência dessa criança. E o que ela vai me fazer, ela vai se expor de novo. Então, o tratamento começa com acolhimento, com uma escuta específica, com respeito, com o tempo dessa criança. Eu vou esperar ela me trazer o acontecido. Eu já sei, porque ela foi encaminhada por um assistente social, por uma direção de uma entidade, de uma escola, eu sei. Mas eu preciso respeitar e esperar com que ela me traga, né? Então, a escuta, que a gente diz na psicologia, é essencial. É a minha primeira função, escutá-la e acolhê-la. E demonstrar que ela pode confiar em mim. Além da terapia, existem outras atitudes que podem auxiliar no tratamento? Sim, como eu disse, além da terapia individual, né, que é dado um atendimento singular ali para aquele indivíduo, a terapia em grupo, né, que são realizadas atividades dinâmicas e com certeza, assim, a família tem que estar envolvida nesse momento, o apoio da família, o incentivo a essa família trazer de volta atividades perdidas por essa criança, por esse adolescente. Então, um incentivo para que a rotina seja ganha e é uma rotina mais saudável, né? Então, esse acompanhamento mais geral da família, da rotina dessa criança, trazer saúde para esse dia a dia dessa criança, né? Ok, para finalizar, existem danos irreversíveis? A criança consegue ter uma vida normal? Guilherme, os danos irreversíveis vão ser diante de traumas não tratados, de traumas não conversados, de situações. Então, tudo que você acumula, guarda para si, é como lixo. Se você guardar o lixo dentro da sua casa, aquilo vai começar a gerar gases, né, cheiro, odores. E exatamente assim, um trauma, uma violência que uma pessoa passa, se ela guarda para si, se ela mantém dentro dela e traduz da forma dela, aquilo vai criar toxinas, aquilo vai gerar danos irreversíveis. Mas uma vez que a pessoa ela se dispõe a se abrir, a buscar uma confiança, alguém, né, competente para receber essa confiança dessa criança, desse adolescente, ela se abrir, ela poder contar com alguém e reconquistar o poder dela de confiar de novo, a autoconfiança, ela poder reconquistar a autoconfiança, a autoestima, né? Isso tudo tem a ver com o tratamento. Então, uma pessoa trabalhada, tratada, ela pode não ter nenhum tipo de dano. Ok. Doutora Tatiana, nós agradecemos a sua presença, muito obrigado. E o programa Diálogos de hoje fica por aqui. Esperamos que tenhamos ajudado você e esclarecido o tema do abuso infantil. Até a próxima edição.